Bem, pessoal, boa noite. Vamos fazer o seguinte, quero começar a nossa aula de hoje, de onde a gente parou ontem, que foi de determinantes, né? Comentei que hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de determinante, e meu objetivo nessa aula é ensinar algumas técnicas. Eu acho que vocês provavelmente devem ter visto determinantes em outras disciplinas, mas eu quero revisar algumas coisas que podem ajudar na resolução de muitos problemas durante toda a disciplina, né? Isso aqui seria um pré-requisito importante para a nossa disciplina. Então, é o seguinte, eu não sei se vocês já pensaram, ou se vocês já viram em algum lugar, mas vocês sabem o que é um determinante? Vocês já pensaram sobre o que é determinante? Tipo, alguém vai dizer, é um número que está relacionado com uma matriz quadrática. É importante isso. Mas de onde vem esse negócio determinante? É o seguinte, para a gente construir determinantes, quem desenvolveu essa teoria de determinantes, ele percebeu algumas coisas interessantes. Vem um conceito lá da combinatória, que vocês devem ter visto também, que é a permutação de conjuntos. O que seria a permutação de um conjunto IN? Esse conjunto IN, ele é formado pelos números de 1, 2, 3 até N. A permutação é o arranjo de todos esses números em alguma ordem, sem repetição. Por exemplo, você poderia ter N, 1, 2, 3 até N menos 1. Seria uma possibilidade, né? Seria uma permutação. Outra permutação seria 2, 3 até N, aí depois você bota 1, né? Então, você teria outra permutação. Aí, a pergunta, né? Quais seriam as permutações existentes no conjunto I2, ou seja, o conjunto formado de 1 até 2, né? Então, as permutações possíveis para esse caso seria 2, 1 e 1, 2, né? Você teria duas permutações. Quantas permutações vão existir num conjunto I3? I3 ele é formado por 1, 2, 3, né? Então você pode ter quem? Você pode ter 1, 3, 2, né? 1, 2, 3, 1, 3, 2. Você pode ter 2, 1, 3. E você pode ter. Você pode ter 2, 3, 1. E você pode ter deixa eu ver, 1, 3, 2 já foi. Começando com 3, né? 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Pronto. Seriam todas as possibilidades que existem. Nesse caso, olha, no primeiro, você tem só duas possibilidades. No segundo, você tem 6 possibilidades. Né? É a questão, como é que a gente consegue calcular isso daí? Quantas permutações são possíveis em um determinado conjunto, né? Em um conjunto N, por exemplo. Então, lá na combinatória, a gente aprende que existe um negócio chamado fatorial. N fatorial, que seria isso? Seria 1 vezes 2 vezes 3 até vezes N. Na realidade, geralmente a gente começa de cima para baixo, né? N vezes N menos 1 vezes N menos 2 e faz isso até o último elemento, né? 3 vezes 2 vezes 1. Então, usa-se esse negócio de fatorial. Ok. Depois disso, né? Dizemos que uma permutação de um conjunto inteiro N possui inversão quando apresenta um inteiro que precede outro menor do que ele. Ou seja, quando a gente consegue, eu tenho um conjunto, e nesse conjunto eu tenho deixa eu dar um exemplo. Conjunto assim, 2, 1. Então, eu consigo permutar
né? E para transformar isso daqui, eu preciso apenas de uma permutação, né? Ou melhor, uma inversão. Né? Aí a pergunta, quantas inversões uma? Nesse daqui eu preciso só de uma, né? Se eu inverter esses dois aqui, eu vou ter 1, 2 e 3. Deixa eu só permitir uma pessoa poder entrar, né? Então aqui eu tenho uma permutação, né? Nesse outro caso aqui, que eu tenho 2, 1, 3, como é que eu posso fazer? Eu posso primeiro trocar de lugar o 2 e o 1, então fica 1, 2 e 3. Já ajeitei. Nesse caso aqui só tem uma permutação também. E nesse outro aqui, vamos ter quantas permutações? Trocando 1 a 1, então eu faço o seguinte, eu primeiro troco 1 com 3, né? Então eu teria 2, 1, 3. Aí depois eu troco 2 com 1. Então eu tenho 1 e 2 e 3. Pronto, ok. Aí eu posso fazer isso com os outros, né? Com os demais. Então vocês percebem que as permutações elas podem ter uma quantidade ímpar ou uma quantidade par, né? No caso do conjunto de 3. E o que seria o determinante? O determinante, eu não sei se vocês já pensaram sobre o determinante. Tem essa notação aqui, né? Que é mais esquisita. Mas é o seguinte, esse J seria o número de inversões, inversões das permutações do conjunto IN, 1, 2 até N, né? E esse ρ, ele vai indicar a soma estendida de todos os N fatoriais de permutação em N. Professor, não entendi nada. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou citar o exemplo do fatorial... Opa, cadê o campo? Eu tinha criado um slide. Deixa eu criar aqui esse slide. Aqui nesse campo. Vou citar um exemplo aqui. De uma matriz 2 por 2, porque determinando só existe matriz quadrada, né? A1, A12, A21, A22. Então, a regra para você fazer um determinante é o seguinte: você sai fazendo as combinações, mas tem que ficar atento em não repetir a linha, né? Ou não repetir a coluna, né? Você vai de cima para baixo. Então, você tem esse primeiro elemento, eu não posso pegar esse daqui, né? Então, eu tenho obrigatoriamente que pegar esse outro. Então, vai ser A11, A22. Esse outro aqui vai ser quem? Eu tenho aqui, eu tenho que pegar um que não está na mesma coluna que ele. Então, eu pego esse outro, ou seja, A12 e A22. Perfeito. Então, vamos ver as permutações que são necessárias aqui. Quantas permutações existem? Né? No primeiro não tem nenhuma, porque já está tudo direitinho. Nessa segunda, se você olhar aqui, olha, 1, 2, né? Esse termo aqui. Eu posso permutar eles dois. Então, existe uma permutação. Então, é como se tivesse menos 1 elevado à quantidade de permutações possíveis. Né? Então, existe uma. Então, por isso que o sinal aqui vai ser negativo. Né? A11, A22, menos A12, opa, que é A21, desculpem. A21. Pronto. Pronto, deixa eu só ajeitar aqui. Correto seria pegar esse daqui. Pronto. Quantas permutações foram necessárias para a gente colocar 2, 1 na ordem correta? Foi apenas uma permutação. Então, a quantidade ímpar, coloca aqui. Aí você pode dizer assim, professor, isso é complicado demais. É mais fácil daquele jeito. Sim, é mais fácil daquele jeito. Ninguém, quando vai calcular um determinante, fica pensando nisso, não, né? Você, quando tem um determinante 2 por 2, A1, A12, A21,
A2, 2. Você simplesmente, meio pelos extremos, vamos dizer assim, né? A1, A2, 1, menos A1, 2, A2, 1, né? Basicamente, você resolve isso. Mas por trás existem essas relações de permutação, né? Por exemplo, uma matriz 3 por 3. A1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Ok. Então, nesse caso, como ficaria o determinante disso? Eu esqueci de colocar uma coisa importante, né? A palavra determinante. Você está calculando o determinante dessa matriz. Então, olha, você escolhe o primeiro elemento, aí o segundo elemento vai ser um que não está na sua mesma coluna, então você tem essas duas possibilidades. Eu vou escolher essa daqui, né? Você tem A1, 1, A2, 2, aí aqui eu tenho três possibilidades, ou três não, eu tenho apenas essa daqui, por quê? Porque eu não posso repetir elementos da mesma coluna. Então, pode ser o A3, 3. Já eu mostro o sinal, né? Mas no caso, se eu pegar o outro caminho, A1, 1, A2, 3 e A2, 2. Ok. Então fica desse jeito. Já fiz todas as possibilidades para esse primeiro elemento. Agora eu passo para o próximo, né? Eu vi aqui. Então, aqui eu tenho A1, 2 vezes. Aí eu tenho que fazer a multiplicação de elementos que não estejam na mesma coluna. Então pode ser A2, 1 e o último que sobra é A3, 3, né? A3, 3. E esse outro vai ser quem? Vai ser A1, 2, A2, 3 e o outro que sobra é A3, 1. Ok? E para finalizar, você tem o último, que é A1, 3, né? A1, 3, ele pode... Tem duas possibilidades aqui, né? O A2, 1, o A3, 2, aqui vai ficar o A1, 3, A2, 2 e A3, 1. Ok. Aí vamos ver quantas permutações existem. Nesse aqui não existe nenhuma, né? Nesse segundo aqui não tem nenhuma também, negativo para positivo. Nessa aqui você tem uma, né? Olha, vai ficar menos, porque você vai precisar trocar aqui. Opa, aqui vai ser mais. Você vai ter uma permutação que você vai precisar trocar. Aqui você tem também uma permutação que você vai precisar trocar, vai ficar menos. Nesse caso, você tem uma permutação que vai precisar ficar menos. Eu acho que eu cometi. Deixa eu ver aqui um negócio. Opa, aqui vai ser duas, né? Olha. Uma permutação desse e uma permutação desse outro. Então vai ser positivo. E aqui você só vai precisar de uma que é desse cara aqui. Ok. São 3 positivos e 3 negativos. Aí alguém pode dizer assim, professor, eu sei um jeito mais fácil. Posso usar ele? Pode, claro. Isso aqui é só mostrando estratégia que vocês podem calcular esse determinante. E dentre essas estratégias, ou melhor, isso aqui é só de onde veio o determinante, né? Dessa relação de combinação e permutação. Dentre os métodos utilizados para calcular determinante, um que eu aconselho que vocês aprendam é o desenvolvimento de Laplace. Ele vai ser bem útil para o que a gente vai fazer. Que é o quê? No desenvolvimento de Laplace, você consegue reduzir a dimensão do determinante de matrizes grandes. Por exemplo, numa matriz como essa, você tem o seguinte, A1, 1. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês já viram esse desenvolvimento de Laplace? O som está baixo para vocês? Eu vi hoje. Pronto, ok. Mas vocês estão conseguindo escutar bem? Ou o som está bem baixo?
Ok, tá bom. Então, olha, só um resumo aqui do desenvolvimento de Laplace que a gente vai ver e vai praticar bastante, né? Mas é o seguinte: você escolhe uma linha ou uma coluna e sai andando por ela. Qual é a vantagem desse método? É que se você tiver uma matriz com muitos zeros, você escolhe ela e você consegue resolver facilmente. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou escolher andar por essa linha aqui, né? Então, o que, que a gente vai ter? E outra coisa, o sinal ele vai ser indicado se é positivo ou negativo pela soma dos coeficientes. Se a soma dos números for positivo, ou melhor, for um número par, você vai ter o valor, no caso desse daqui, vai ser negativo. Deixa eu mostrar com um exemplo. Você pega esse valor A11 e multiplica pela submatriz associada a ele, ou seja, os elementos que não estão nem na linha nem na coluna dele. Então, você tem A22, A23, A32 e... Ok. Aí pronto, o próximo, passa para o próximo. Ele vai ser positivo ou negativo. Como a soma desses números está dando ímpar, você vai ter ele, né, A1, 2 vezes. Aí tira os elementos da linha e da coluna e veja quem sobrou. A2, 1, A2, 3, A3, 1 e A3, 3, né? Mais aí você vem para o último, né? Por que é mais? Porque 1 mais 3 é positivo. Então, aqui vai ser mais. Então, A1, 3 vezes... Aqui, o que, que a gente vai ter? A2, 1, A2, 2, A3, 1 e A3, 2. Pronto. Então, ao calcular isso, vamos ver o que vai acontecer. A1, 1 vezes. Aí aqui você vai ter duas situações, né? Uma matriz 2 por 2, você sabe multiplicar, que é só multiplicar as diagonais, né? A2, 2 vezes A3, 3, ou A3, 3, menos A2, 3 vezes A3, 2. Ok. Menos, vamos lá. A1, 2 vezes, aqui você tem A2, 1 vezes A3, 3, menos A2, 3 vezes A3, 1, mais A1, 3, que é 1. 1, 3 vezes. Aí você vai ter quem? Estou usando. Esse aqui é um parênteses, viu? Era para ser um parênteses, ficou um parênteses mal feito. A2, 1 vezes A3, 2, menos A2, 2 vezes A3, 1. Pronto. Só abrindo aqui as contas, você ficou A1, 1, A2, 2, A3, 3, menos A1, 1, A2, 3, A3, 2, né? Então, por algum motivo, eu errei isso daqui, né? Porque ele deveria ser negativo. Eu vou conferir, eu trago na próxima aula, né? Pronto. Então, esqueça isso aqui. Nesse outro, A1, 2 vezes, aí que você vai ter A2, 1, A3, 3, menos com menos mais, A1, 2, A2, 3 e 1 mais. A1, 3 vezes A2, 1, A3, 2 menos A1, 3, A2, 3, A2, 2 e A3, 1. Ok. Né? Então, esse é o determinante. Deixa eu ver aqui. Certo. Ok. Eu cometi algum errinho aqui, mas... deixa eu ver aqui onde foi que eu errei. Esse está ok. Nesse aqui você tem uma permutação. Não tem uma permutação.
Esse aqui está correto. Pronto, esse aqui está errado, né? Porque ele deveria ser positivo. E os outros, deixa eu ver. A21 está certo, esse está errado. Só esses dois termos estão errados aqui, né? Eles estão trocados. Vou dar uma olhadinha o que é que eu devo ajeitar. Tá certo? Então, olha. Deixa eu ver aqui. Encontro uma expressão para o determinante de uma matriz de ordem 2 e ordem 3. A gente já sabe, né? Deixa eu passar aqui. Pronto. Aqui são coisas importantes. E são as coisas que, vamos dizer assim, que vão ser úteis, tá certo? Então, algumas propriedades de determinantes. Se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz são nulos, então o determinante vai ser A. Por exemplo, determinante, se você tiver assim, olha, 2, 1, 5, 1 menos 3 e 4, 0, 0, 0. Você não vai precisar calcular nada, né? Você sabe automaticamente que o determinante é 0. E por que você tem certeza que o determinante é 0? Porque sempre vai ter combinações, olha, aquilo que eu estava falando das combinações, né? Esse, aí esse, esse outro aqui, né? Então, sempre as combinações que a gente for fazendo, a realidade seria esse e o último elemento, né? E esse daqui. Pronto. Esse outro seria como? Esse daqui, por exemplo, e esse daqui. Ou esse e esse outro. Então, quando você vai fazendo essas multiplicações sucessivas, se uma linha ou coluna ela tiver sempre for toda formada por 0, então ao fazer essa multiplicação, obrigatoriamente o determinante vai ser 0. Se você tiver uma coluna também de 0, isso vai acontecer da mesma forma, tá certo? Vocês entenderam essa propriedade? Em resumo, se uma linha inteira, uma coluna inteira for igual a 0, o determinante é nulo, tá bom? Segunda propriedade, o determinante de A é igual ao determinante da matriz transposta. Ora, se é a mesma combinação, então faz sentido, né, ser? Mas para ilustrar isso para vocês, deixa eu fazer o seguinte. Tem um site bacana. Deixa eu ver. Determinante, acho que é Matrix. E pronto, aqui. Esse site eu já mostrei, é ele. Mas ele está em russo, né? Vou botar ele em português. Matrix PT. Pronto. Vou mandar aqui o link para vocês. Ele está em português e a gente pode fazer umas brincadeiras com ele, com uns testes, né? Por exemplo, se eu tiver 2, 3, 5, se eu tiver menos 1, 0 e 4, e 6, 1 e 8, por exemplo. Peguei números aleatórios aqui, calculo o determinante dela. Pronto. O determinante dessa matriz foi 83. Será que o determinante da transposta dela também vai ser 83? Quem é a transposta? A transposta dessa matriz A é essa outra matriz aqui, né? Então, eu vou inserir ela no lugar da matriz B. Então, a matriz A é essa e a matriz B é a transposta dela. Perceba que o que é linha nessa é coluna nessa, né? 2, 3, 5, aqui você tem 2, 3, 5. Menos 1, 0, 4, menos 1, 0, 4 em coluna. 6, 1, 8 em linha, 6, 1, 8 em coluna. Então, pronto, nessa. Ao calcular o determinante, vamos ver, olha, deu 83 também. Então, para qualquer matriz quadrática, o determinante dela é igual ao determinante da sua transposta. Uma outra propriedade, se multiplicarmos uma linha da matriz por uma constante, o determinante fica multiplicado por essa constante, né? Ou seja, se você tiver assim,
K vezes A11, K vezes A21 e K vezes A... Não, desculpa, que é A12 e A13, né? Ok. Aqui vai ser A21, A22, A23, A31, A32 e A33, né? Então, olha, exatamente pela possibilidade de permutação, né, que a gente tem aí, todos os elementos vão ter esse casinho aqui. Então, eu posso evidenciar ele e calcular isso no determinante, né? E ter o determinante de A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Deixa eu ilustrar isso lá naquele software que a gente tá vendo aqui. Deixa eu limpar essas matrizes. Se eu tiver, por exemplo, a matriz 1, 2, 3, deixa eu ver, 4, menos 1, 0, opa, 0, 1, menos 1 e menos 2. Pronto, peguei números bem aleatórios e calculei o determinante que deu 17, né? Então, se eu dobrar todos os valores de uma única linha, o resultado do determinante ele dobra, né? Então, aqui, por exemplo, se aqui for o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6. Olha, o resultado aqui vai dar 34. Determinante deu 34, exatamente o dobro do que a gente tinha visto anteriormente, certo? Ao multiplicar uma linha inteira, o determinante é 34. Então, deixa eu fazer uma pergunta a vocês, valendo 5 décimos, para quem conseguir responder. Responder e justificar, né? Usando essa propriedade que eu falei agora. O determinante, usando isso que a gente viu, o determinante de K vezes uma matriz A é igual ao K vezes o determinante da matriz A, ou seja, o K ele pode sair. Em outras palavras ainda, por exemplo, usando o número, o dobro é 2 vezes a matriz A. Se eu calcular esse determinante, o resultado vai ser 2 vezes o determinante de A, sim ou não? Se sim, por quê? E aí sim, por quê? Alguém tem uma opinião contrária? E aí? Deixa eu voltar lá. Repetir. O determinante de um número vezes uma matriz é igual a esse número vezes o determinante da matriz? Será? Vamos ver aqui. Bom, vocês dois participaram, né? Vou dar alguma coisinha. Mas a resposta é não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Solon e Camilo. Olha, eu vou pegar um exemplo numérico, né? Imagina aí, você tem a matriz 1, 2, 3, 4, por exemplo. O que a gente está dizendo aqui? Que não é essa propriedade, viu? Se eu multiplicar duas vezes essa matriz, o determinante disso vai dar quem? Quem era o determinante anterior dessa? 1, 2, 3, 4. Aí eu pergunto a vocês, quem é esse determinante? Qual é o valor desse determinante? Qual é o determinante dessa matriz aqui?
É 1, 4, 6 e 8, não? Se for multiplicado por 2, Sim, exato. Essa matriz aqui seria o determinante de 2A, né? Nesse primeiro aqui seria o determinante só de A. Pronto, são dois casos distintos, tá certo? Quem seria esse determinante aqui, o de baixo? Quem seria o determinante de A? E aí, quem seria o determinante de A? A essa de baixo. Aí depois a gente calcula o determinante de 2A para ver o que acontece. na verdade é porque eu não estou entendendo. Mas seria ela mesmo, não? Vamos lá, Se não tem um. Pronto, eu talvez... Deixa eu fazer um negócio. Deixa eu botar aqui numa folha, numa parte em branco, para não ficar tão bagunçado, né? Então vamos lá. Ok. Vou usar essa. A gente tá aqui. Pronto, ok. Essa parte aqui. Pronto. O que é que eu estou perguntando? Se o determinante... Vou usar um número para ficar mais fácil visualizar. De 2A é igual a duas vezes o determinante de A. Entendeu a pergunta, Solon? Se o determinante de 2A é igual a duas vezes o determinante de A. Essa é a pergunta. O exemplo. Vamos calcular o determinante de A. Imagine que A, por exemplo, estou pegando um caso bem particular. A é igual a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí a minha pergunta agora, já é outra pergunta. Qual é o resultado numérico desse determinante? Quanto vai dar aqui nessa conta? Pronto, menos 2, né? O que você faz? 1 vezes 4, menos 3 vezes 2, 6, né? 4 menos 6 igual a menos 2. Ok, eu acho que todo mundo concorda com isso. Agora vamos ver quem é 2 vezes A. Pronto, terminou aqui. Vamos ver quem é 2 vezes A e depois a gente calcula o determinante disso. 1, 2, 3, 4. Essa multiplicação resulta 2, 4, 6, 8. Ok? Então, quem é o determinante de 2 vezes A, que é a mesma coisa do determinante de 2, 4, 6, 8? Essa é a minha pergunta. Quanto vai ser isso daqui? Qual é o valor numérico disso daqui? Opa, menos 8, perfeito. Menos 8. Aí eu volto à pergunta. O determinante de 2 vezes A é igual a 2 vezes o determinante de A? Vamos substituir para ver. O determinante de 2 vezes A deu menos 8.
E o determinante de A era quanto? Era menos 2, né? Menos 2 ao multiplicar por 2. O resultado é igual, ou seja, menos 8 é igual a menos 4? Sim ou não? Não, né? É diferente. Ok. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o determinante de um número vezes uma matriz qualquer é diferente desse número vezes o determinante dessa matriz qualquer. Aí você pode perguntar, por quê? Pelo seguinte fato, olha, se você tivesse multiplicado só uma linha pelo número 2, nesse exemplo que eu citei, sei lá, 2 vezes 1, 2 vezes 2, aí 3, 4, né? Nessa matriz A aqui, eu só multipliquei uma linha por 2. Então, pela proposição que eu mostrei aqui, essa proposição aqui, tudo bem, o resultado seria 2 vezes o determinante da matriz A. Só que quando a gente fez isso daqui, a gente não multiplicou só uma linha por 2, a gente multiplicou 2 linhas por 2. Tá vendo? Então, vai ser o 2 dessa linha, vezes o 2 dessa linha. Então, o resultado correto seria 2 vezes 2, certo? Qual é a conclusão que eu posso tirar disso daqui? É se eu multiplicar uma determinada matriz, sei lá, que vai depender do grau da matriz, né? Uma matriz A de grau N, de ordem N, né? K vezes uma matriz qualquer, o determinante dela vai ser, primeiro, diferente de K vezes o determinante de A, primeira coisa importante. E o resultado, na realidade, vai ser quem? Quem vai ser o determinante disso daqui? O determinante disso aqui vai ser K elevado à ordem da matriz vezes o determinante de A. Aí a pergunta, por quê? Porque vai ter quando você multiplica uma constante pela matriz, você está multiplicando por todas as linhas. Né? Então, cada linha vai ter uma contribuiçãozinha, vai ter um K correspondente, tá certo? Não sei se ficou muito claro, mas em resumo é o seguinte, isso é diferente desse outro, né? Ficou mais claro, Solon? Deu para entender um pouco melhor? Deu, tá ok aqui. Pronto, ok. Essa outra propriedade é bem interessante, né? Uma vez que trocada a posição de duas linhas ou colunas, o determinante troca de sinal. Deixa eu mostrar aqui a vocês, eu vou ilustrar isso com esse exemplo. Pronto, eu vou voltar aqui para 1, 2 e 3. Pronto. Eu calculei esse determinante aqui, deu 17, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de ordem uma linha com a outra. Eu vou trocar com essa de baixo, né? Então, você tem assim, do lugar do 1 aqui vai ser 0 e o de baixo vai ser 1. Do lugar de 2 aqui vai ser menos 1 e o de baixo que vai ser 2. No lugar desse vai ser 4 e o de baixo vai ser 3. Está vendo que eu peguei a matriz e permutei uma linha, né? Olha o que aconteceu aqui, o determinante. O sinal ele trocou, né? Do lugar de 17 ficou menos 17. E se eu trocar novamente o sinal, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, olha. Ou melhor, se eu peguei essa matriz e trocar uma linha com outra, sei lá, vou trocar a linha 2 com a linha 3. O 1 não precisa trocar, o 2 eu posso trocar da seguinte maneira, que vai ficar menos 1 e aqui vai ficar 2, aqui vai ficar menos 2 e aqui vai ficar 3. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Trocando as linhas e vendo o que acontece. Se eu trocar a linha uma vez, ela muda o sinal. Se eu trocar de novo, ela muda o sinal de novo. Ok? Essa propriedade. O determinante que tem duas linhas ou isso. Por que o determinante que tem duas linhas ou colunas iguais ao determinante? Veja nessa matriz aqui. Se você trocou
uma linha por outra, o sinal automaticamente mudou. Mas se eu tivesse o seguinte, uma matriz com duas linhas iguais. Pela minha propriedade anterior, se eu trocasse uma linha com essa linha 2 com essa linha 3, o que deveria acontecer? O sinal deveria mudar. Mas a matriz, ela continuaria sendo a mesma. Vocês concordam com isso? Se eu pegasse uma matriz com duas linhas iguais e trocasse o sinal, trocasse duas linhas, o sinal continuaria sendo o mesmo. Vocês estão entendendo? Então, dessa maneira, a gente conclui que o determinante é zero. Vocês entenderam? Pronto, ok. Bem bacana isso, né? Outra propriedade importante, eu estou falando, né? O determinante que tem duas linhas e colunas iguais é igual a zero. Aí, por que deixa eu ver. Aqui é só uma justificativa matemática deixa eu ver aqui. O determinante não se altera se somarmos uma linha a outra multiplicada por uma constante, né? Pronto, essa propriedade na realidade é... muito ok, assim. Se você tiver elementos somados aqui, você pode abrir em dois pedaços, né? E aqui você pode abrir em dois determinantes, e essa daqui, né? Se o determinante ele não se altera se você somar uma linha, uma outra linha multiplicada por uma constante. Deixa eu ilustrar isso também com um exemplo. Vou botar aqui 2, pronto, calcular. Pronto, aqui você tem isso, né? Se eu somar, por exemplo, essa primeira linha, assim, o que vai acontecer? Ele continua sendo 4, ele não muda. Vou somar, nessa terceira linha, vou somar com a segunda. Olha o que vai acontecer com o determinante. O determinante continua sendo o mesmo. Se nessa daqui eu somar com a terceira linha, olha o que vai acontecer. 2, opa, tinha 1, né? 2, aqui vai dar 3. Essa daqui vai dar menos 4. Essa daqui vai dar menos 6. Olha o que vai acontecer com o determinante. Ele continua sendo 4. Entenderam aí? Pronto. Eu acho que tinha caído o sinal, só um instante. Eu acho, não sei se é a sua ou é a minha, tá falhando aqui. Pronto, foi a minha aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Só um instante, eu vou tentar entrar pelo computador de novo. Pronto. Voltou ao normal? Tá ok aqui. Opa, o Solon tá falando. Solon, repita aí. Pronto. Tá ok aqui. E aí? Tá. Pronto. Ok. Obrigado. Foi quando eu vi tinha caído aqui. Eu não sei se vocês pegaram eu mostrando, porque eu estava empolgado mostrando isso, mas enfim, se eu somar uma linha com outra, o resultado determinante ele continua sendo o mesmo. Vocês viram isso? Vocês chegaram a ver ou não? Só uma parte. Pronto. Mas em resumo é isso mesmo. Olha, se eu somar
a linha 1 com a linha 2, aqui, olha, sei lá, 1 mais 3 dá 4, menos 2 menos 4 dá menos 6, 2 menos 6 dá menos 4. O determinante, ele continua sendo o mesmo, ele não se altera, tá certo? Então, em resumo, é isso que essa propriedade está falando. E a outra é que o determinante do produto de duas matrizes é igual ao determinante da primeira matriz vezes a segunda. Isso vai ser muito útil mesmo, lá quando a gente estiver falando sobre matriz inversa, certo? Então, o determinante do produto é o produto dos determinantes, certo? Aí aqui a gente tem o desenvolvimento de Laplace, que eu já tinha comentado, tá certo? Então, só para finalizar nossa aula de hoje, eu queria fazer o seguinte. Vamos tentar calcular um determinante de uma matriz. Uma matriz qualquer não, de uma matriz de ordem maior. Vou fazer o seguinte. Se você tivesse uma matriz grande, né, da forma assim, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5 menos 1, 2, 0, 0, 3 e 1, 7, 4, ok. Então, você tem uma matriz horrível, né? Uma matriz feia, uma matriz grande aí. E aí, como é que a gente poderia resolver esse determinante de uma maneira bem prática? Talvez uma resposta que vocês poderiam dar pegar a era linha usando com o maior número, pegar a linha com maior Exato, número de zero. exato. Escolhe a linha com o maior número de zeros e sai andando por ela, né? E o seu trabalho ele se reduz bastante. Né? Olha, o determinante dessa matriz vai ser quem? 1 vezes, eu estou pegando esse 1 aqui, eu vou andar por essa linha que tem muitos zeros, né? 1 vezes o determinante 5 menos 1, 2, 0, 0, 3 e 1, 7, 4. Aí aqui, olha, isso aqui é o elemento A11, esse elemento A12, né? O número é ímpar, então vai ficar menos. Só que vai ficar 0 vezes quem? A submatriz. 2, 3, 4, menos 1, 0, 7, 2, 3, 4. Ok. Então, olha, ao olhar isso, tem duas coisas importantes. A primeira é que esse determinante aqui daria zero, porque vai dar zero, porque você tem duas linhas iguais. Então, não precisaria nem olhar, né? Mesmo sendo outro número, mesmo que aqui, por exemplo, não fosse o zero, você saberia que esse determinante seria zero, sem precisar fazer conta. Aí vai para a próxima, que seria o A13, que é um número par, né? A soma desses dois números. Só que é 0 vezes a submatriz. Quem é a submatriz? 2, 5, 3, 0, 4, 1, 2, 3, 4. Né? Novamente, você tem duas colunas iguais. Então, você pode anular ela e automaticamente daria zero também. E só para finalizar, aqui você teria A14, ou A14, que dá 5, que é um número ímpar. Então, o sinal vai ser negativo. Né? Então, você teria 0 vezes a submatriz 2, 3, 4, 5, 0, 1, menos 1, 0 e 7. Né? Como você está multiplicando por zero, não precisa nem fazer a conta aqui, que já vai dar zero também. Então, o que foi que ficou? Ficou uma matriz mais simples de ser resolvida, que é 5 menos 1, 2, 0, 0, 3, 1, 7 e 4. Novamente, eu recomendo que use uma matriz, ou melhor, uma linha ou uma coluna que tenha mais zeros, para simplificar suas contas, você poderia usar essa daqui, né? 0, 0, 3. Qual é a posição desse elemento? É o A21, né? A21. Então, ele seria negativo, né? Então, você teria menos 0 vezes a submatriz associada a ele, menos 1, 2,
7 e 4. Não sei se vocês entenderam, mas olha, quando eu escolho um número, eu elimino os elementos da coluna dele. Deixa eu espirrar aqui bem rápido. Desculpem aí. Bom, aí eu passo para o próximo, que é o A22, que é positivo, né? 0 vezes, aí eu excluo os elementos da linha e da coluna dele. Então, ficaria 5, 2, 1 e 4. E para finalizar, eu pegaria esse número, que vai ser negativo, né? 3 vezes 5 menos 1, 1 e 7. Pronto. Então, isso aqui se anula, e o resultado dessa minha matriz imensa, ele foi simplificado por um cálculo bem mais simples, né? 3 vezes, você tem aqui 35, 3 vezes 7, 35, menos com menos mais, né? Mais o 1. Pronto. Então, ficou menos 3 vezes 36. Isso daqui, 3 vezes 36 dá 108, né? Igual 108. Menos negativo, né? Então, para conferir se esse valor está correto, vamos lá nessa calculadora aqui. Você pode aumentar o número de elementos dela, né? Deixa eu limpar aqui. Opa, vou aumentar aqui. A gente tinha 1, 0, 0, 0. Se eu não me engano, aqui era 003, né? Deixa eu ver aqui. Você tem 2, 5 menos 1 e 2. 2, 5 menos 1 e 2. Você tem também 3, 4 aqui. 3, 4. E nessa última linha você tem 1, 7 e 4. 1, 7 e 4. Se eu não tiver errado nada, o determinante deu menos 108, como a gente tinha previsto. Tá certo? Então, esse método é interessante e usar aquelas propriedades são interessantes que a gente pode simplificar um pouquinho os valores dos nossos determinantes. Um outro caso, por exemplo, que eu geralmente uso muito, e ele lembra muito o escalonamento, né? Se você tiver uma matriz assim. 2, 1, deixa eu ver, 3, 4, 2 e 0, 1, 5 e 2. Pronto, peguei números aleatórios aqui, eu quero calcular o determinante disso daqui. O que você pode fazer? Você pode ir fazendo aquelas operações elementares, as mesmas que você aprende no escalonamento, lembrando que se você trocar uma linha, né, a única coisa que eu não sugiro é a troca de linhas, porque vai alterar o sinal. Mas, tirando isso, todo o resto, você vai conseguir simplificar bastante o determinante. Mas é uma maneira alternativa de resolver. Por exemplo, se eu quiser simplificar aqui, se eu quiser zerar duas linhas, né? Ou melhor, zerar os elementos aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, que a linha 2 vai receber linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Ao fazer isso, olha o que vai acontecer. O determinante, não sei se vocês lembram, mas uma das propriedades de determinante é o seguinte. Ao somar uma linha com um múltiplo de outra, o determinante ele permanece igual, né? Então, a linha 2 eu não altero, ou a linha 1, desculpa, mas a linha 2 ela recebe o dobro da linha 1, né? Menos o dobro da linha 1. Então, aqui vai dar 0, que vai dar 0 também, menos o dobro da linha 1, que vai dar menos 6, né? Aí aqui, eu não vou fazer nada nessa aqui, se entre 5 e 2. Aí eu uso o processo do desenvolvimento de Laplace para calcular esse determinante. Então, eu vou ter, como essa posição é negativa, então vai ficar 6 positivo. 6 vezes o determinante de 2, 1, 1, 5, né? Então, 6 vezes 10 menos 1, ou seja, 6 vezes 9. Tá certo? 6 vezes 9 dá 54. Ok. Então, aí alguém pode dizer, professor, é mais fácil calcular o determinante do meu jeito. Sim, é mais fácil. Só estou mostrando isso para vocês
conhecerem outras maneiras de calcular determinante e utilizando esses métodos, né? Você pode ter uma matriz muito feia e ela pode ser simplificada dessa maneira, tá certo? Mas se você souber usar aquele método tradicional, né, que é 2, 1, 3, 4, 2, 0, 1, 5, 2 e repete as duas colunas, 4, 2, 1, 5, não tem problema nenhum, tá certo? O resultado vai continuar sendo o mesmo. Que são só sugestões para vocês. Tá certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção de novo. Eu agradeço pela frequência de vocês. Eu fico muito contente por... A gente tem uma boa... Né? São 6 alunos na turma. 4 estão participando ativamente, né? Então, o importante é vocês não desistirem, irem até o final, que vai dar tudo certo. Tá ok? Obrigado pela atenção, pessoal, e até amanhã. Boa noite. Amanhã a gente fala sobre matriz inversas e soluções de sistema linear, e na quinta-feira a gente já inicia em espaços vetoriais. Um abraço e cuidem. Boa noite.